Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Cirurgião. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, eu sou um dos hosts aqui do podcast. Hoje eu tô com a doutora Carolina Batista, é uma grande amiga, ela que é cirurgiã do aparelho digestivo, formada pela USP, né, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem uma área de atuação muito legal aí em cirurgia bariátrica e também é médica colaboradora em cirurgia bariátrica lá do Hospital das Clínicas. Muito obrigado, Carol, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Vamos discutir um pouquinho sobre as complicações de cirurgia bariátrica. A Carol também, que ajuda muita gente nas cirurgias, né? Então deixa a gente operar quando a gente foi residente. Quando foi residente, a gente passava, operava bastante com a Carol. Obrigado por tudo, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pela disponibilidade, Carol. Bom, obrigada. Eu que agradeço o convite, assim, é uma alegria ver vocês aqui crescendo, a empresa grande, assim. Você e o Matheus já faz uns anos, mas parece que foi um dia desses que vocês estavam na residência, a gente conversava muito. E foi naquela época que o negócio começou, né? Sim, E vocês tiveram uma visão de empreendimento, assim, e conseguiram conciliar com a residência, operar e fazer tudo aquilo. E é muito bacana vir aqui no estúdio e ver como tudo cresceu e tá muito legal. Já naquela época, além de operar com vocês, eu já dava uma aula sobre complicações, né? Então, é um tema super importante, assim, não só para quem, acho que até menos para quem vai fazer cirurgia bariátrica, porque você acaba aprendendo isso no dia a dia, mas para o cirurgião geral, para o residente de cirurgia geral, que vai dar plantão fora, vai começar a vida num plantão, então tem que ter essa percepção diagnóstica, saber os detalhes, as principais complicações, saber conhecer as técnicas e saber iniciar essa abordagem com o paciente bariátrico, é né? verdade, né? Então, acho que até você falando agora, chegar um paciente no plantão com dor abdominal, ele fez cirurgia bariátrica, poxa, já tem que acender o sinalzinho vermelho ali, que pode ser uma complicação grave, inclusive, né? E até antes disso, né, várias vezes eu já dei muito plantão, hoje não dou mais, mas às vezes, até por uma questão de estigma social da obesidade, o paciente não fala que ele fez bariátrica. Então, ele chega, ele tem 1 ano, 2, alguns anos de operado, já está magro, então você não sabe que ele Uhum. tem, que teve um histórico de obesidade, e ele chega com dor abdominal, X. Quando você levanta a camisa para examinar, você percebe as incisões da laparoscopia. Você fala: opa, você operou? Uhum. Ah, doutor, eu fiz bariátrica faz 5 anos. Aí acende o gatilho. Então, até isso, né? Quer dizer, até a questão de, às vezes, o paciente não fala espontaneamente que fez. Ele nem associa com a cirurgia. Está vivendo a vida dele, normal, nem lembra mais daquilo. E você tem que ter esse discernimento desde o exame físico. É desafiador. Concordo. Bom, Carol, acho que para começar, acho que é interessante a gente só passar rapidamente sobre as principais cirurgias que a gente faz, né? Que é a gastrectomia vertical e o bypass. Você poderia falar um pouquinho das duas, assim, bem rápido para... Bom, primeiro, assim, ouçam o podcast que já teve com o Danilo. Ele falou sobre a cirurgia bariátrica, sobre as outras técnicas, sobre o histórico, tudo. Então, assim, a cirurgia bariátrica como cirurgia para tratamento de obesidade existe há 50, 60 anos, né? Já é consagrada há muitos anos. Mas a cirurgia bariátrica, como a gente conhece hoje, por laparoscopia, principalmente sleeve e bypass, que são as técnicas principais, existe há uns 20 anos. A gastrectomia vertical, que é o sleeve, consiste numa ressecção de 70%, 80% do estômago pela grande curvatura. Então, fica um estômago fino e tubulizado, e aí, já pensando nas nossas complicações, uma linha de grampo extensa. Uma linha de grampo de, vai o que aí? 25 Uhum. centímetros, mais ou menos. É, o bypass é uma cirurgia mais tradicional, mais antiga do que o sleeve. Consiste na formação de um estômago pequeno, que a gente chama de pouch, que ele tem mais ou menos 5 centímetros, a gente grampeia pela pequena curvatura, em direção ao ângulo de His, e faz um desvio intestinal em Y de Roux, à semelhança das cirurgias de câncer, só que um desvio mais longo, em média, 1 metro de alça alimentar, 1 metro de alça biliopancreática. E aí também a gente já vai pensando na técnica, pensando nas complicações. Tem ângulo de His, tem uma gastroenteroanastomose, tem um entero-entero, tem brecha para fechar, né? Então, tem fígado, que é difícil exposição em ambos os casos, é um fígado com esteatose, né? Então, revendo as técnicas, a gente já vai se antecipando nas complicações.
Legal, eu acho que pra gente começar então, acho que fica mais didático a gente separar de complicações precoces e depois a gente fala um pouquinho das complicações tardias. Sim. É, o bypass é a cirurgia mais feita no Brasil, né? Então, no mundo, nos Estados Unidos, é ao contrário, né? O sleeve é mais feito. Mas então a gente pode começar pelo bypass também, que eu acho que o paciente em si também, ele tem mais medo. Quando a gente conversa com o paciente, ele fala, poxa, bypass, mas não tem mais costura, doutor? Será? Não tem mais complicação? Bom, o que a gente pode falar de complicações do bypass, então, Carol? Primeira coisa que eu acho super importante, essa eu vou até falar para a câmera, para quem está vendo. A cirurgia bariátrica como um todo é muito, muito, muito segura. Uhum, A gente fica naquela coisa anedótica de, eu lembro de uma complicação muito grave que eu vi na residência, uma prima da vizinha operou e teve uma complicação muito séria. Mas, em geral, complicações graves, 0,5%. equipara-se com colestectomia, né? Exato, até menos. Se É, você pegar grandes casuísticas, a bariátrica é mais segura do que colesteia e apêndice, porque a bariátrica você seleciona, né? Então sim. você prepara, perde peso, faz exame. A colesteia e apêndice, você opera na urgência, opera gente de 95 anos. Então, via de regra, é uma cirurgia muito segura. Mas sim, o bypass, por ter mais etapas, é uma cirurgia que tem, na literatura, mais complicações do Uhum. que o sleeve. De todo modo, vamos pensar aí em fístula, que é uma complicação mais temida, em grandes casuísticas. Então, a gente tem nossa vivência, mas os americanos têm databases enormes. 500 mil pacientes. Fístula pós-bypass, 0,3%. Fístula pós-sleeve, 0,2%. Né? Então, o viés que na casuística do artigo de database não tem é quem foi que fez bypass? E quem foi que fez sleeve. Então, às vezes, o paciente que fez bypass, ele é IMC mais alto, ele tem mais diabetes, ele tem mais comorbidade, ele tem mais doença metabólica, tem mais gordura visceral, tem mais esteatose. Então, não é que o bypass complica mais, é que talvez o paciente do bypass esteja mais propenso a complicações, né? Pensando assim de forma didática, complicações de bypass. Fístula, que é mais comum no ângulo de His, que é uma região que é desvascularizada na anatomia, que é menos vascularizada na anatomia normal, e ainda quando você vai grampear, Uhum. aumenta esse risco. Na gastroêntero, também. Na enteroêntero é Difícil. raríssimo. Raríssimo. Às vezes, o que acontece na enteroêntero é sangramento, e aí pode um coágulo obstruir, o paciente ter sintomas obstrutivos, e na verdade foi decorrente de um sangramento. Eu lembro um caso, inclusive, você falou de fístula da enteroentero, que é super raro, mas na minha residência eu tava de plantão, não sei se vai lembrar desse caso, que o paciente tinha uma hérnia, ele encarcerou na hérnia, e aí abriu a enteroentero dele. Ele encarcerou a alça comum numa incisão de trocáter. Foi, missão de Foi isso. trocar-se. E aí obstruiu e abriu o Aham, enteroêntero. foi. Então tem que pensar em tudo isso, né? Todos Aham. esses detalhes, mas a enteroêntero é raríssima. Essas complicações, em geral, acontecem já com o paciente em casa. Então, a cirurgia bariátrica no SUS depende muito do contexto. Às vezes ele não vai para cá, demora mais para ter alta por causa das comorbidades, não pela bariátrica. Mas vamos pegar, em geral, 2 dias o paciente está em casa. Uhum. Como essas complicações acontecem em média com 5 a 7 dias, chegando até a 10, ele vai estar em casa. Então, ele vai ou telefonar para o cirurgião ou vai no pronto-socorro e vai estar você de plantão. Então, primeira coisa importante, exame físico abdominal é muito difícil. O paciente acabou de operar, ele tem uma obesidade grave. A cirurgia foi laparoscópica, não tem infecção de ferida, não tem secreção saindo. Dreno abdominal a gente quase não usa, né? Usa, às vezes, em serviços de SUS, porque a porta é fechada, o paciente não tem como voltar, né? Uhum. Mas de consultório, a gente quase não drena. Então, o paciente não tem um dreno para ajudar você, né? O principal sinal de exame físico que você vai pegar nesse momento é taquicardia. Então, ele não chega, às vezes, naquela sepse franca, porque é uma complicação que rapidamente ele vai para o pronto-socorro. Ele não tem exame físico abdominal, ele não tem dreno, ele não tem ferida. Tem as incisões da laparoscopia que não transparecem nada, então taquicardia, aquela cara meio palidez, meio desidratado, acende o seu sinal de alerta e o tempo de pós-operatório. Então, sangramento é precoce, é no hospital. É ali no Sim. primeiro dia de operado. Fístula ou um sangramento mais tardio, que às vezes foi acumulando aos poucos e vai se manifestar, ele já está em casa, vai ser ali 5 a 7 dias.
Eventos tromboembólicos, às vezes, é mais tardio também. Então, o paciente também já está de alta hospitalar. Exames para diagnóstico. Então, já vamos entrando nos detalhes da complicação, pensando em fístula no bypass. Ultrassom não ajuda muito, não tem muito a acrescentar. Radiografia, claro que se você estiver no lugar que só tem radiografia, você vai fazer um raio-x. Mas se você estiver no lugar que tem uma tomografia, o melhor exame é uma tomografia de abdômen total, com contraste oral e venoso. Lembrar que contraste oral, não adianta vir aquele protocolo que vem uma garrafa de 1,5 litro, o paciente não consegue. Então, você tem que orientar isso, ou conversa com o técnico de radiologia, ou escreve no pedido, ou as duas coisas. Explica para o paciente, ele tem que tomar o contraste imediatamente antes de deitar na tomo. Porque tem que lembrar também que o bypass esvazia rápido. Então, às vezes, quando você vai fazer a imagem da tomografia, já passou, já esvaziou. Então, toma o contraste lá dentro do setor. Achei legal também falar e ressaltar que o contraste tem que ser iodado, igual você falou, Iodado. né? Não pode ser bário, porque se tiver uma fístula, vai para cavidade, dá uma peritonite por bário e uma peritonite super Peritonite química. horrível, né? Então, tem que lembrar disso. Contraste iodado, pequeno volume, 1 copo, no máximo. E como esvazia rápido, fazer na sala. Então, tem todos esses detalhes. Que se você pedir lá tomografia, vai, né? Vai no fluxo do hospital. Uhum. E o paciente arrisca você piorar essa complicação. Entrando já nesse detalhe da imagem, outra coisa que eu acho super importante, que a gente vivenciou muito isso na residência, acho que isso é uma coisa que o HC tem cultural, né? Até pelo professor Manuel Rocha, pelo pessoal da radiologia. A gente, como cirurgião, é treinado a ver tomografia. Então, a gente sabe ver tomografia. Tem o laudo, tem o radiologista, é ótimo, mas se você está num lugar que, às vezes, você, como cirurgião, tem mais experiência do que o radiologista, ele está à distância, ele está em laudo, né? Você tem que, se você que estiver assistindo a gente, estiver na residência, comece hoje, no plantão de hoje, a treinar a ver imagem. Vá lá com o radiologista do plantão, conversar. Eles Discute o gostam laudo. dessa troca, porque a gente entende a anatomia da cirurgia, eles não. Então, você vai lá, compartilhe detalhes técnicos que tem. Essa anastomose aqui foi diferente, a gente fez, é uma revisional, fez de tal jeito. Eles gostam dessa troca e você vai treinando o seu olho para você bater o olho ali e reconhecer uma complicação. Eu gosto muito. Se eu não fosse cirurgião, eu seria radiologista. Eu gosto de ver a imagem também. Sempre vejo os meus pacientes. No pós-operatório, se tiver alguma coisa, vou lá e discuto com eles. E é muito melhor, porque você explica realmente como que foi a cirurgia. A gente acha que o radiologista sabe, às vezes ele não sabe como que foi feita a cirurgia, né? Você fala, foi uma colectomia direita ampliada. Ele não sabe que direito, que é uma colectomia direita ampliada. Aí você mostra, não, essa daqui que é a anastomose, ó. Não, e fala isoperistáltica, nisoperistáltica para o radiologista, né? Verdade. Então, essa troca é muito boa. E se você estiver num lugar que não tem radiologista no plantão, às vezes acontece isso, você salva a vida do paciente, você faz a diferença, né? Então, esse diagnóstico precoce é muito importante. Treinem o olho para a imagem. Legal. E aí, extravasou contraste, Carol. Fiz a tomografia, então vazou um pouquinho de contraste, uma coleção bloqueada, tá? Então, não tem um extravasamento livre, peritônio. Então, tem só uma coleção bloqueada. O que eu faço com esse paciente com fístula? Como que eu trato ele? Então, primeira coisa, internação hospitalar. Não dá para tratar ambulatorial. Interna, cuidados básicos de urgência. Internação, jejum via oral, hidratação, antibiótico, né? Geralmente para abdômen, ciprofloxacino e metronidazol ou ceftriaxona e metronidazol. Faz exames gerais, leucograma, PCR, eletrólitos, né? Muito comum, às vezes, o paciente vem desidratado, vê função renal. E aí, a gente vai tomar a decisão no tratamento da fístula em si. Então, primeira coisa, tem dreno? Se ele tiver dreno e o dreno tá lá, a gente coloca, às vezes, entre o paute e o estômago excluso. O que a fístula cai no dreno e já está drenado, não tem coleção no abdômen, tá lá só a confirmação na tomo que tem fístula, e o paciente está estável, parenteral, endoscopia em momento oportuno, também isso é outra polêmica, a gente entra mais para frente, quando fazer endoscopia, mas enfim, endoscopia em momento oportuno,
Jejum parenteral, o dreno está tratando. Então, quem ainda drena de rotina defende muito isso. No acontecimento de uma fístula, o dreno está resolvendo já. Não tem dreno, ou o dreno escorregou e está apontando para a pelve e está lá a coleção. Geralmente no bypass, a coleção fica ali entre o paute e o excluso. Às vezes o paciente vem com tosse, porque é uma pneumonia, você acha que é uma pneumonia, é a coleção ali junto ao diafragma, entre o baço e o diafragma. Tem uma questão da USP, inclusive, que era um paciente pós-bypass, com taquicardia, não tinha febre e tinha um raio-x com derrame pleural à lateral. esquerda. Essa é típica. Típico. Não vou aqui dizer que não vou falar a minha idade, porque mulher não fala essas coisas. Mas quando eu estudava para a prova de residência, já tinha essa questão. Esse tipo de questão cai muito. E a gente já teve um caso assim na vida real. A paciente não falou nada, foi para o pronto-socorro com tosse, abriu ficha para a clínica. Então, não só cirurgião, que tem que saber complicação de bariátrica. Quando fizeram imagem, era, na verdade, uma fístula. Sim. Coletava ali, irrita o diafragma e dá derrame pleural. Voltando ao tratamento. Então, se tem uma coleção e o paciente não está chocado, radiologia intervencionista. Então, radiologia intervencionista vai drenar. Às vezes, eles não conseguem drenar por ultrassom, porque é difícil ver, por causa da parede espessa ainda, a cirurgia recente, a obesidade. Eles guiam por tomografia, mas excelentes resultados. Procedimento muito seguro. De novo, salva uma vida. Se o paciente está grave ou você está num lugar, às vezes você está num lugar que tem laparoscopia e não tem radiointervenção. Aí você vai e opera. Né? Não pode deixar a coleção lá sem tratar. Antibiótico não vai resolver sozinho. Você pode fazer por via laparoscópica ou por laparotomia. O que vai entrar nessa decisão não é só o estado do paciente, porque dá para fazer laparoscopia em sepse. Dá para fazer laparoscopia com o paciente chocado. Conversa com o anestesista, se a equipe da anestesia tiver familiaridade com o caso grave, central, droga e faz laparoscópico. Não é isso que vai impedir, né? Mas tem que ver a condição do lugar que você tá. Lembrar que o paciente tem obesidade, tem que ter trocáter, pinça adequada, né? Sua familiaridade, entrar num abdômen adverso. A gente sabe que a cirurgia bariátrica é segura porque ela é padronizada e o cirurgião está acostumado a operar aquilo. Mas para uma pessoa que não opera obesidade, entrar numa urgência, num paciente infectado, num paciente com obesidade grave, imagina, você não é acostumado a fazer bariátrica e você entra para operar alguém com 140 quilos. Então, tem todas as peculiaridades de parede, de apresentação. Se não tiver seguro fazer por vídeo, faz aberto, o importante é salvar a vida da pessoa, né? Então, faz aberta e tudo bem, é o que deu. Uma coisa muito importante desses casos de reoperação é não suture a fístula. É uma cirurgia, laparoscopia diagnóstica para lavar e drenar a cavidade. Você lava, sempre tem pus junto ao fígado, vai lá nas reflexões, drena, lava tudo, soro, lava junto ao fígado, lava junto ao baço. Se não tiver dreno, ou tiver dreno e o dreno não estiver bem locado, deixa um dreno ali entre o paute e o excluso e cai fora. Não é para mexer. Boa. Concordo. E, inclusive, acho que é interessante falar também o papel da cirurgia nos casos em que o paciente está muito grave, que às vezes ele nem tem condição de ir para uma tomografia, né? Então, o paciente está extremamente chocado. A gente acaba indicando muitas vezes pela clínica, né? Se o paciente tem um dreno, pode dar um azul de metileno rapidinho, enfim. Até saliva. Já teve caso que a gente operou que tinha saliva no dreno, né? Porque o paute logo ali vaza logo depois do esôfago. Então, tinha saliva no dreno, já indicou. Verdade. E aí, também se a gente fez exame de imagem, é uma fístula que não está bloqueada. Né? Então, o paciente ainda está bem por sorte. Por sorte, né? mas então, líquido livre na cavidade. Paciente com líquido livre, fístula não bloqueada, foi contraste para a cavidade toda, enfim. Isso é um caso cirúrgico, a gente tem que lavar a cavidade toda, porque a cavidade está contaminada e drenar. Outra coisa importante no momento da cirurgia, você pensa assim, tô ali, tô vendo, tá na minha mão, mesmo que laparoscópico tá na minha mão. Resista à tentação de passar uma sonda nasointeral nesse paciente. Não passe. Porque não é você que vai passar, é quem está em cima, é o anestesista. Às vezes você esgarça mais a fístula. Essa passagem de sonda é endoscópica. Sim. Resista a essa tentação e não passe. É uma cirurgia de lavar, de tratar abscesso. Concordo. Cirurgia raiz. É verdade. E aí, acho que você falou de passar a sonda por endoscopia. Acho que é bem legal a gente falar um pouquinho do papel do vácuo endoscópico. Acho que está cada vez mais em voga. A gente vê
ótimos resultados, a gente tem indicado cada vez mais. O que você acha aí do vácuo endoscópico? Antes do vácuo, a endoscopia, como procedimento, revolucionou o tratamento de complicações pós-cirurgia bariátrica. Só não é mais revolucionário, porque graças a Deus a gente tem pouca complicação. Mas, assim, salva vidas, é minimamente invasivo, como eu falei, é um paciente difícil de operar, deshospitaliza, então, às vezes, é o tratamento endoscópico que permite o paciente ir para casa. E o vácuo foi revolucionário no seguinte sentido: a prótese, que era o que a gente usava antes para fístula, a prótese, primeiro, muito cara, né? As próteses são muito caras. Expertise, nem todo mundo sabe passar prótese. E era muito desconfortável para o paciente, porque a prótese ela tem que se ancorar. Uhum. Então, imagina uma prótese para cobrir o ângulo de riso ou para cobrir a gastroêntero. Ficava ancorada no esôfago. O paciente ficava com a transição esôfago-gástrica aberta. Então, eles tinham uma dor de infarto. Sim. Era paciente que ia no pronto-socorro tomar morfina. Ficava com sucrafilme. Era paciente de tomar morfina, juro. Eu vivenciei isso e, assim, muito difícil, muito desconfortável. As próteses mais antigas, quando ia tirar, arrancava a Erosão. mucosa, porque não era específica de bariátrica, né? Então, o vácuo permitiu um fechamento mais precoce, menos desconforto para o paciente. E do vácuo, eles vêm evoluindo muito, e aí tem congresso disso, né? Assim, de endoscopia. Realmente é uma subespecialidade. Endoscopia bariátrica é uma subespecialidade da endoscopia. Eles são brilhantes. O problema do vácuo é o seguinte: a pessoa tem que ficar pregada no aparelho de vácuo no hospital. Então, eles têm avançado no sentido de, assim, começa com vácuo, aí faz uma drenagem interna, coloca um pigtail, drena para a cavidade, o paciente está drenado a barriga, né? Ou então, deixa um tempo de vácuo, faz lá uma septoplastia, cria um septo ali, faz uma septoplastia, porque a ideia é, se o escoamento pela anastomose for melhor, tiver menos pressão do que o escoamento na fístula, aquilo vai fechar. Então, um bom esvaziamento da anastomose garante um melhor fechamento da fístula, né? E o vácuo tem sido muito bom nesse sentido, mas tem esses poréns. O paciente tem uma hospitalização prolongada, ele fica com sonda, é desconfortável, mas comparado com a prótese, é muito bom mesmo. E o vácuo, assim, até se popularizou muito o uso do vácuo tabajara, digamos assim. Quem desenvolveu esse vácuo improvisado foi o Dr. Flaubert, que é endoscopista lá em Natal, na UFRN. E isso se divulgou muito, porque o pessoal de outros estados, principalmente aqui em São Paulo, Diogo, o professor Eduardo, publicaram também isso, levaram isso para fora, isso ganhou congressos, eles têm a endoscopia, tem muito curso prático, outras pessoas de outros países começaram a ver esse vácuo mais barato, né, digamos assim, que funciona muito bem. Então, realmente, é alguma coisa que se popularizou e se expandiu da bariátrica para tudo, né? Então, tem estudo de você que é esofágico, tem estudo de vácuo para profilaxia, para prevenção de anastomose, de fístula de esofagé. Tem também estudo para reto baixo, que é uma anastomose risco, né? Sim. Então, tem muita coisa bacana vindo do vácuo endoscópico, é uma área bem interessante. Sim, com certeza. Você, teoricamente, tira um pouco a tensão, né, da anastomose. Você tá lá aspirando, melhora o clearance bacteriano. Eu já vi paciente ressurgir das cinzas com vácuo endoscópico já. Teve um caso no HC que ela foi operada em outro serviço e foi tratar a complicação lá. Eu falei até com ela hoje por WhatsApp. Ela teve uma deiscência completa, descontinuidade da anastomose. Eles entravam, a endoscopia era filme de terror. Eles entravam por endoscopia e via pâncreas, gerota, caía na cavidade livre. E fechou, assim, é impressionante. Os resultados são impressionantes. Muito legal mesmo. Legal. Então, acho que fístula, a gente acho que comentou bem. Acho uma baita aula de fístula. A gente podia ficar aqui também só falando de fístula, né? Sangramento, Carol. Sangramento pós-bypass. Sangramento também, complicação rara. Muito, em geral, advém de alguma coisa técnica. Então, às vezes, uma coisa que ficou sangrando ali e você achou que estava cauterizado e depois destamponou, porque tem que lembrar que o pneumoperitônio, principalmente se for sangramento venoso, tampona, engana a gente.
Parede é muito traiçoeira, então aqueles... A gente usa porque é mais fácil passar, mas aqueles trocáter descartável com faca, né? O bladeless é mais difícil de passar no paciente com obesidade, mas às vezes aquele trocáter com faca lacera o músculo da parede, sangra, então tem que lembrar de parede sangra. E é muito comum sangramento da linha de grampo do escluso. Tem até gente que defende sobre suturar, né? mas não tem evidência, né? Não tem evidência sobre suturar. Vai muito da prática de cada um. Há quem diga que tal tipo de grampeador faz diferença ou não. Também vai muito da prática de cada um, não tem muita evidência. De todo modo, se você acha que é mais seguro sobressuturar, não é errado, você vai gastar 2 minutos a mais de cirurgia, né? O que tem que lembrar é que a sobressutura, ela pode até prevenir sangramento, mas ela não previne fístula, não tem evidência, né? Então, tem gente que sobressutura tudo do pouch, sobressutura tudo do escluso. Quando a gente fazia aberta, que o grampeador era duas linhas de grampo, não era tri-staple como na laparoscopia, a gente sobressuturava tudo porque sangrava. E aí você vai adaptar também ao contexto do seu paciente. Por exemplo, é anticoagulado? Será que não vale, nesse caso, ter um cuidado extra sobre suturar, tal? O que a gente tem que lembrar do sangramento é que é uma complicação precoce, às vezes poucas horas após. Então, o normal da cirurgia bariátrica, às vezes até os pacientes acham engraçado, o normal é não sentir nada. É uma cirurgia que você toma Novalgina. Então, não é normal vomitar depois de uma bariátrica, não é normal ter dor intensa, não é normal ficar taquicárdico, não é normal ter sudorese, nem hipotensão. Se o paciente teve alguma dessas coisas, pode ser um sangramento. Então, taquicardia precoce no pós-operatório, hipotensão precoce, uma dor abdominal sem explicação. De novo, Novalgina. Eles tomam dipirona. Sim. Então, nesses casos, se tiver condição, se não for um choque hemorrágico, que geralmente não é, geralmente é uma linha de grampo que fica ali, babando, e aí acumula aquele sangramento, tomografia com contraste. Aí, nesses casos, acaba que você faz, o paciente tá ali, taquicárdico. Você tem medo de uma fístula, você acaba tomografando via oral também. Mas se você tiver certeza absoluta que é sangramento, você pode até prescindir e fazer só venoso, que ajuda a ver. Até os radiologistas falam, pela gordura visceral, daria até para fazer sem contraste nenhum. Que com a gordura visceral, eles conseguem lá com software ver a diferença de densidade e ver se é sangramento, se é pus, separada a gordura. Ajuda. Se o paciente não tem condição de nada, tá um choque grave, cirurgia. É o que você falou. Se der laparoscópico, às vezes você não tem como fazer um exame para diagnosticar. Se tiver condição clínica, laparoscópico. Se não tiver condição clínica, abrir. Legal. Isso a gente tá falando, obviamente, de tomografia para sangramento intraperitoneal, que a gente não deixou o dreno, né? Às vezes, normalmente, no caso, se a gente acabava deixando o dreno, a gente via. Já entrei em caso, saiu da sala, ficou um vasinho ali na grande curvatura, um vaso breve que a gente não viu direito, achou que o ligachur tinha pegado, não pegou. O paciente começou a sangrar, foi reop direto, viu? O dreno encheu de sangue, falou, poxa, tá algo errado. O paciente ficou taquicárdico, sala. Então, teve um caso que eu operei com o Matheus. Sim, eu lembro desse caso. Que o paciente era beta bloqueado, então ele não ficou taquicárdico, porque era cardiopata, beta bloqueado. Quem salvou a vida dele foi o dreno. Na RPA. Eu sei, eu encheu o dreno. A gente voltou, era um vasinho ali na transição esôfago-gástrica. Foi um reop de 5 minutos. Entrou, achou, clipou, lavou a cavidade, resolvido. Mas também tem que lembrar do sangramento intraluminal. Que é que você ia questionar. Boa. E aí, o sangramento intraluminal, o paciente ou tem uma hematêmese ou tem melena, né? Então, vai exteriorizar de alguma forma. Se for de grande volume, né? Isso, também é algo geralmente, primeiro, raríssimo, quando acontece autolimitado. Então, não chega a ter alterações de sinais vitais. Se você pede um hemograma, às vezes nem altera, porque é muito pouco, mas ele refere uma melena. Então, não tem que se desesperar. Então, a clínica cirúrgica é mais soberana do que a clínica clínica. Então, clínica cirúrgica acima de tudo. Veja se seu paciente, frequência cardíaca, pressão arterial, está estável. Dosa HbHT, às vezes caiu meio ponto. Porque não adianta também você pegar, se desesperar porque está com a melena, faz uma endoscopia super precoce, com 1 dia de operado 2, arrisca aquela endoscopia causar mais problema,
principalmente se quem estiver fazendo não for familiarizado Sim. com bariátrica, nem sempre você está no lugar que tem o pessoal que tem expertise, arrisca a própria endoscopia lesionar alguma coisa que está sangrando, né? Se for o caso de hematêmese ou caiu muito HB, uma melena persistente, o paciente alterou sinais vitais, a endoscopia salva. Se for na gastroentero, também, a gente já viu casos de ter um vasinho ali, eles clipam e resolvem. O desafio é quando é na enteroentero. Na maioria das vezes é autolimitado, e aí pode ter a complicação de ter um coágulo e obstruir, o paciente ficar meio distendido e depois, eventualmente, aquele coágulo seguir no trânsito, né? Uhum. Às vezes, o paciente só refere a melena em casa. Aí você não precisa também internar ele de emergência para endoscopia. Avalia no consultório, vai no pronto-socorro, vê sinais vitais, vê um HB-HT. Dá para ter mais maleabilidade nisso aí, né? O sangramento intraluminal, na maioria das vezes, ele é autolimitado. Posterga um pouco a inoxa, né? Isso. O sangramento intracavitário, quando tem, é litros, né? Aham. Às vezes, assim, enche um dreno É de um vasinho imediato. aberto ali que a É. gente não viu. Não viu. Normalmente por causa do pneu, você falou muito E bem. dá raiva, às vezes, porque você entra, lava tudo, procura e não acha, É. né? Eu nem sei se a gente pode falar aqui de compliance, Podemos, temos. mas do ponto de vista de material, o bipolar avançado, que é o LigaSure, é muito seguro nesse aspecto, né? Então, já entrando no sleeve, que no Legal. bypass tem gente até que opera só com bisturi monopolar. Se você tiver pinça de energia, use. Se não, dá para operar só com monopolar, mas no sleeve é essencial. Como você vai soltar toda a grande curvatura, o grande aumento da grande curvatura, e tem vasos, e lá em cima tem os vasos breves, você pode usar o bisturi ultrassônico, claro, ele não é que ele é ruim, Uhum. ele é bom, mas o LigaSure, o bipolar avançado, é maravilhoso. Eu prefiro também. Eu uso normalmente o peço Ligashure. Apesar do que o novo Ultracision tem aquela parte harmônica dele, que é o botãozinho do lado ali, mas eu prefiro o Ligashure E também. aí, o viés de quem é acostumado a operar com residente, né? Não queima nenhum órgão, porque você tá com o harmônico É e o lado bipolar. quente, seja de uma marca ou da outra, eles têm Uhum. uma pata quente, né? Encosta no pâncreas, encosta em outra coisa, dá medo de queimar e lesionar. O LigaSure, o bipolar, ele não transmite quase nada, então é muito seguro. Para o sleeve, ele é muito hemostático, então, já entrando aqui no sangramento, o sleeve tem mais risco de sangramento do que o bypass, porque fica, primeiro, uma linha de grampo enorme, né? Então, muitas pessoas defendem sobressuturar o sleeve por causa de sangramento, já que a chance de fístula é baixíssima, Uhum. né? Mas aí também, com os grampeadores cada vez mais seguros, e aí é super importante no sleeve, quem está operando, saber escolher a espessura adequada da carga, porque uma carga, para pegar uma espessura, um estômago mais espesso ali no antro, se você usar a mesma carga mais para frente, ela não vai dar a mesma hemostasia, Uhum. porque a distância entre o grampo é mais largo. Então, tem que saber escolher a espessura do grampeador, mas geralmente ou é do grande aumento ou é da linha de grampo, né? Uma coisa que tem que ter cuidado até na dissecção, de você entrar muito na grande curvatura ali perto do antro, tem mais camadas, então a chance de sangrar é maior. Então, são detalhes técnicos que fazem diferença para o cirurgião bariátrico. Para quem está vendo depois, não tem essa conexão, né? Então, tem que lembrar isso. Se não tiver dreno, se o paciente tiver taquicárdico, hipotenso, tomografia. A tomografia é a mãe de todos os diagnósticos bariátricos aí no Sim. pós-operatório. Ela acha fístula, sangramento, coleção, abscesso, trombose portal, lesão de fígado, lesão de baço. Ajuda muito. Legal. Acho que só vale a pena a gente comentar rapidamente da gastrectomia vertical, que é os locais de fístula. Então, você falou, primeiro, que a gente toma muito cuidado, né? Então, normalmente a gente usa uma carga mais espessa, normalmente carga preta no antro, Isso. porque o antro é mais espesso, e depois vai, depende do grampeador, né? Verde numa Verde, marca, ó, preto da é isso. outra. E depois vai carga roxa, depende da marca também, a gente varia, tem umas que tem mais cores, outras não. E no ângulo de His também, que é o local mais comum na gastrectomia vertical, né? Isso. De ter E aí, fístula. isso são preceitos técnicos também da cirurgia que a gente fala que se você, na hora de grampear lá no final, se você deixa muito fundo, você vai deixar uma ponta de ris desvascularizada. Fica Uhum. aquele chapéuzinho ali
pendurado no final do sleeve. Aquilo vai se desvascularizar. Se você grampeia muito rente, você tem que lembrar que você está tracionando para apresentar. Então, pode ser que você esteja grampeando a transição esôfago-gástrica. Aí aumenta o risco de fístula. Então, o recomendado é ali meio a 1 centímetro da transição esôfago-gástrica, que você nem deixa uma área grande desvascularizada e nem grampeia muito rente ao esôfago, que é perigoso também. Então, são preceitos técnicos que fazem diferença, mas são os principais locais. Então, no antro distal, por uma questão de ser um estômago mais espesso, às vezes o ângulo que você grampeia deixa mais dificultado, ou lá em cima no rins, ambas passíveis de diagnóstico com imagem, de tratamento por laparoscopia, se você for operar, né? Mas também muito, muito raro. Não existe, assim, evidência de fixar o estômago, sobressutura, tem gente que refixa o grande aumento, de sobressuturar. Não existe evidência aquele polímero que usa com... No Brasil é muito caro, né? Não se popularizou. Mas os americanos... O Syngard. Os americanos teve um boom disso aí, você ia para congresso fora, todo mundo só falava disso. Não existe evidência também que isso vá prevenir sangramento. O que tem que ter cuidado, não é isso que causa também, mas existe ainda muita controvérsia com a profilaxia de TEV, né? Então, tem gente que inicia na véspera da cirurgia, o Clexane. E a gente não sabe se isso aumenta ou não a chance de sangrar. A gente costuma dar no pós-operatório. Mas para quem inicia antes, atenção com a hemostasia poderia ser uma causa de maior risco de sangramento. Você inicia normalmente pós 24 horas? Depende. Pós 12 horas. Pós 12 horas? Pós 12 horas. Mas ainda tem muita gente que faz pré-operatório. Sim. Eu, inclusive, tinha um protocolo antigo, né? Do HC, que era no pré-op. No pré-op, E na literatura também, assim, tem um questionário recente publicado dos cirurgiões americanos, da Sociedade Americana, mais de 30% começa no pré, ainda hoje. Interessante. Então, também não tem evidência se isso faz diferença ou não, mas assim, quando a gente operava no HC com a profilaxia iniciada no pré, dava aquela impressão que sangrava mais um pouquinho, que babava. Eu tinha essa impressão. Né? E a gente mudou quando migrou da aberta para a laparoscópica, ficou uma cirurgia mais segura, o paciente deambula mais precoce, e a gente passou a fazer pós. Legal. Bom, acho que agora a gente pode falar rapidamente sobre as complicações tardias, né? As principais complicações. Obviamente, a gente não vai passar por todas. Eu quero falar de uma precoce antes, assim, não precoce, uma... Intermediária? Eterna. Fale. Uma complicação eterna. Hérnia interna. Boa, eu ia falar mais tardia, mas ótimo, eu ia começar por ela, então, vamos falar. A hérnia interna pode ser precoce ou tardia. Primeira coisa, a hérnia interna só acontece em cirurgias derivativas. Então, não acontece no sleeve. E aí, até uma coisa que a gente esqueceu de falar no começo, né? Quando você está atendendo um paciente que ele tem uma bariátrica, então você está lá de plantão no pronto-socorro, chegou um paciente 5º dia pós-operatório, sei lá, 15 dias pós-operatório de bariátrica, com dor abdominal, qualquer coisa, ele, às vezes, não sabe dizer o que ele fez. Eu fiz bariátrica. Não sabe mesmo. Então, assim, é errado, eu sei, às vezes, não é que o cirurgião não informou, às vezes a pessoa não entendeu, não se conectou, nem se ligou nisso. Então, aí você vai ter que saber desvendar, ou por um relatório de alta, ou ligar para o cirurgião, não tenha medo, peça o telefone do cirurgião do paciente. Para a gente que está fazendo a bariátrica, é muito bom ter essa interface com a pessoa do outro lado. Ligue para quem operou, pergunte qual técnica esse paciente fez, porque vai ajudar na sua hipótese diagnóstica, nas complicações que você está buscando, nos exames que você vai pedir, né? Ou até se o paciente não sabe, você não tem resumo de alta, você não tem contato do cirurgião, faça uma tomografia, que a tomografia vai mostrar para você que técnica ele fez, né? Então, a hérnia interna pode acontecer em qualquer cirurgia derivativa. Tem o sleeve e o bypass, né, de principais, mas a gente sabe que tem outras técnicas de bariátrica. Tem a bipartição, tem o OAGB, que é o bypass de anastomose única, tem outras técnicas que são em menor percentual, mas também são feitas.
E também pode acontecer em qualquer momento. Então, pode ser desde precoce. Então, a gente já ouviu relatos assim, paciente vomitou, fez um esforço abdominal grande, a sutura rompeu do fechamento da brecha e faz hérnia interna. Ou casos de paciente operado há 15 anos e faz hérnia interna. Então, uma coisa que chama atenção no diagnóstico de hérnia interna é um abdômen agudo obstrutivo que não tem vômito na maioria das vezes. O principal sintoma é um obstrutivo cujo principal sintoma é dor abdominal. Por que não tem vômito? Porque geralmente quem hernia é a biliopancreática. E aí... Pode ter só distensão do estômago excluso. Pode ser excluso, que esteja só distensão do excluso. O paciente refere uma dor do lado esquerdo. Às vezes, quando ele já perdeu bastante peso, dá para ver uma distensão assimétrica, né? E aí, a parte mais legal da radiologia, assim, tem lindos achados e descrições diagnósticas típicas, patognomônicas, é uma aula de anatomia, tomografia de hérnia interna. E você consegue planejar a sua cirurgia por aquilo. E a hérnia interna, sim, tem a questão traiçoeira, né, que se não for tratada devidamente, se o quadro for muito... o paciente demorar a procurar o serviço ou você demorar muito para indicar, pode ter isquemia mesentérica. Então, a gente sabe que também isso é muito raro, mas tem pacientes com intestino curto em fila de transplante multivisceral por causa de enterectomia de hérnia interna. Ao mesmo tempo, tem aquele paciente que você não acha na tomografia, no momento não flagra, porque tem a hérnia crônica, que ela vai e volta sozinha. Então, se você tem um paciente com dor abdominal persistente, com essas características, dor mais à esquerda, às vezes pós-prandial, tem um bypass, e a tomografia não flagra, laparoscopia diagnóstica, né? Fatores de risco para a hérnia interna, que a gente vê isso na prática e é referido na literatura, gravidez e cirurgia plástica. Coisas que aumentam a pressão intraabdominal. Que também, não vou misturar os assuntos, mas voltando um pouquinho brevemente no sleeve, são associados com migração do sleeve como hérnia de hiato e refluxo. Gravidez e cirurgia plástica de contorno abdominal. Né? Então, tem que lembrar, muita mulher faz bariátrica, depois que perde peso vai engravidar, e dor no pós-operatório, dor na gestante ou na puérpera, pode ser uma hérnia interna. Legal. Então, chegou meu paciente, fez um bypass, né? Lembrando, então, que gastrectomia vertical não dá hérnia interna, porque não é uma cirurgia derivativa. Fez um bypass, tá com dor abdominal, tá um pouco desconfortável, fiz uma tomografia, eu posso ver distensão do estômago excluso, posso ver um twist mesentérico, posso ver o engurgitamento dos vasos mesentéricos, ou posso ver nada. Inclusive, né? Acho nada, inclusive. Que é o mais legal de tudo. Eu tô esperando cair essa questão, viu? Posso ver nada, a tomografia tá normal, mas paciente com clínica de abdômen agudo, de uma dor recorrente. Então é dor crônica. Indico laparoscopia pensando em hérnia interna. Por onde eu começo minha laparoscopia, Carol? Depende. Tem dois jeitos, e aí vai das condições intraabdominais, e se você é cirurgião bariátrico. Se você é cirurgião bariátrico, é mais fácil você começar por cima. Então, quando eu entro numa laparoscopia de hérnia interna, eu começo por cima. Principalmente se for uma cirurgia de alguém que eu sei, ou minha, ou de alguém que eu sei como faz. Porque eu vou lá, reconstruo a anatomia como foi feita na cirurgia inicial. Levanto o fígado, procuro o paute, sigo a alça alimentar, e aí a gente joga a alça alimentar para a esquerda da tela, e quando eu termino de ver a alça alimentar, você levanta o mesocólon e vê o meso da alça alimentar. Se tiver conteúdo ali, se tiver alça ali, está herniado. Que é o espaço de Petersen. Que é o espaço de Petersen. Ou, às vezes, você segue alimentar, chega na entero-entero, e está herniado ali, que pode estar herniado na brecha mesentérica. O mais comum é estar herniado no espaço de Petersen. Por quê? Porque é o mais difícil de fechar. Então, às vezes, a pessoa não fechou, ou fechou de forma não ideal, porque é muita gordura ali no meio, às vezes você passa ponto no grande aumento e não no meso do cólon. E também existe uma coisa não cientificamente comprovada, mas que a gente tem impressão, eu e muitas pessoas aqui em São Paulo, principalmente, a gente faz a entero-lateral.
que é uma técnica de bypass que você faz a entero-lateral. Isso cria um jeito que a entero-entero ela fica meio pesada, um pouco mais dilatada. E talvez exista uma hipótese que isso empurre a brecha fechada por dentro e que aumente a chance de herniar a biliopancreática. Muitas pessoas no Brasil fazem a entero-entero término lateral. E essas pessoas referem, isso não é publicado, mas esses cirurgiões com grande volume relatam que esses casos não herniam. Então, não sabemos se é vivência, se é algo da técnica, mas o fato é que se você faz o bypass convencional, que é a lateral da entero-entero, fecha a brecha. Uhum. Ah, mas eu nunca tive um caso que teve hernia interna. Ou seus pacientes complicam e vão para o pronto-socorro de outro fora, ou você não tem 500 mil casos como o database americano tem. Então, assim, vamos respeitar os dados. A gente sabe que cirurgia bariátrica como um todo é um dos problemas da bariátrica é perda de segmento. Então, na Suécia, que é linda, rica, maravilhosa, tem 50% de perda de segmento. Imagine a gente aqui, né? Então, não dá para dizer que porque você nunca viu um paciente seu com hernia interna que ela não existe. Sim. Às vezes é outra pessoa que está tratando no pronto-socorro porque ele perdeu o convênio, trocou de equipe e foi o problema para outro tratar, né? Então, o mais comum é no Petersen. Você pode... Voltando à pergunta inicial, né? Entrei numa sequência de assuntos. Você pode começar por cima. Então, paute ao se alimentar. Às vezes, se está muito herniado, às vezes está tudo herniado, todo delgado herniado. Ou se você não tem familiaridade de fazer bariátrica, comece onde você tem certeza que está normal. Válvula iliocecal. Então, você passa a posição como se fosse fazer colectomia direita. Uhum. Passo trocado como se fosse fazer colé direita. Acha o apêndice, acha o seco, começa a correr a alça dali. Já teve caso da gente pegar, assim, 20 centímetros de ilho e o resto tudo herniado. Nesse caso, era muito mais fácil começar por baixo. Sim. Eu não ia conseguir soltar por cima. Então, é isso que eu falei. Depende do achado intraoperatório e de se você conhece a anatomia. Né? Se você, às vezes, não sabe nem que cirurgia derivativa aquele paciente fez, é difícil começar por cima. Interessante. Eu acho que essa mensagem também de que a tomografia pode vir normal, paciente com dor abdominal refratária, pós-bypass, recorrente, né? Melhor do que refratária, pós-bypass. A gente lembrar de hernia interna e indicar a laparoscopia com uma tomo normal, acho que é extremamente importante. Eu já tive um caso assim no HC, quando eu era residente. O paciente veio no ambulatório com dor. A gente fez tomografia normal. Falamos com o professor falou, não, interna, tinha pedra na vesícula, vamos operar a vesícula dela e a gente já vê. Petersen aberto. Petersen aberto. E assim, isso na vida acontece muito, de ter dor crônica e ser Petersen aberto. E como você falou, eu acho que é uma linda questão para a prova. Uhum. Porque, num caso, seja num caso com toma alterada, porque são achados muito típicos, né? Sim. Então, como você falou, o twist do meso fica muito bonito na imagem. O delgado todo para a esquerda é típico também, né? Na imagem. O excluso distendido, que às vezes aparece até no raio-x. O engurgitamento dos vasos mesentéricos. O engurgitamento dos vasos mesentéricos. E outra coisa também, quando a gente faz a entero-entero grampeada, fica para o lado esquerdo a anastomose. Sim. Se você vir a linha de grampo do lado direito... Tá migrado. Tá migrado. Então, é outro achado também da tomo. Verdade. É uma questão legal. Bem legal. Boa. Bom, vamos falar então um pouquinho agora. A gente falou da hernia interna pós-bypass, né, principalmente. Vamos falar então das complicações tardias do sleeve. Complicações tardias. A maioria das complicações tardias de bariátrica são não cirúrgicas. Então, anemia, hipovitaminose... desnutrição é raríssimo hoje em dia, né? Então, é mais hipovitaminose a principal anemia, seja por um perfil de pacientes mulheres que já têm anemia pré-operatória, ou por uma questão de que não adere à suplementação de polivitamínico. No caso do sleeve em específico, a principal complicação é refluxo, né? Isso até, inclusive, assim, 10 anos atrás, as pessoas achavam que o sleeve ia ser a cirurgia bariátrica mais feita no mundo, em todos os países. O Brasil persistiu, ainda sendo bypass, e eu acho que nos próximos anos talvez uma virada. Não necessariamente para bypass,
talvez para outras técnicas. Mas o sleeve teve esse porém, esse percalço no meio do caminho. Aham. 90% dos casos de refluxo pós-sleeve são refluxos de tratamento clínico. E isso é interessante não só para o cirurgião, mas até para o clínico, o endócrino que lida com esse paciente, o gastroenterologista que vai lidar. É importante, além de dar IBP e de tratar clinicamente, você fazer uma investigação anatômica. Porque se aquele paciente tiver uma torção do sleeve, um problema anatômico, não adianta também você ficar tratando clinicamente. A maioria dos pacientes não tem nada anatômico e o tratamento clínico vai resolver. Às vezes tem um reganho de peso envolvido, aquelas questões, fez plástica abdominal, aquelas questões comportamentais que a gente orienta no refluxo clínico, de não comer refeição volumosa antes de deitar, às vezes está fazendo muito esforço na academia, né? Mas eu não posso simplesmente presumir isso sem antes ter uma endoscopia, um raio-x contrastado de esôfago ou uma tomografia com volumetria. Não precisa por aí sair fazendo pH-metria para todo mundo. Às vezes a gente lê isso num livro, vê numa aula de congresso, essa coisa mais acadêmica, mas assim, na maioria das vezes, uma endoscopia e um raio-x contrastado já resolve e mostra a anatomia para você. Então, coisas anatômicas que muito provável a gente vai ter que operar. Torção do sleeve. Estenose. Então, às vezes acontece, a própria endoscopia mostra, principalmente na transição corpo-antro, na incisura angular, está muito estreitado. Aí esse sleeve não esvazia bem. Pode até prejudicar a perda de peso, porque o paciente vai comer carboidrato, que é fácil de comer. E aquilo vai ficar regurgitando. Então, o paciente do sleeve, às vezes, ele tem mais regurgitação do que pirose, comparado com o refluxo clínico, né? E cria na imagem do raio-x, também lindas imagens para a prova, um aspecto de ampulheta, porque está estreitado ali na transição corpo-antro, então parece que o antro está dilatado, e para cima, por represamento, o tubo do sleeve começou a dilatar. Outra coisa que a gente tem visto muito na prática, a gente até apresentou no Gastrão, discutiu lá, e tem saído cada vez mais publicações, é a migração intratorácica do sleeve, que é a hérnia de hiato no sleeve. Então, às vezes, não necessariamente o paciente tinha uma hérnia de hiato prévia, às vezes aquela gordura ali emagreceu da transição esôfago-gástrica, por algum motivo que aumentou a pressão intraabdominal, uma gestação, uma plástica, reganho, o sleeve migrou. Aí não adianta dar caminhão de omeprazol, não resolve. E é um paciente que ele tem muito mais regurgitação do que pirose, né? Então, também é algo cirúrgico, que a gente tem que operar o hiato e corrigir e via de regra, transformar num bypass, né? Só para vocês terem uma percepção de como isso tem crescido. E não é que o sleeve é uma cirurgia ruim, não é. Eu acho que existe questões anatômicas do sleeve que precisam ser respeitadas. E existe também uma super indicação de, sleeve para todo mundo. E às vezes um paciente que já tinha muito refluxo no pré, que foi o principal preditor de ter refluxo no pós. E você forçou a barra ali e indicou um sleeve. Mas só para a gente ter noção de como isso cresceu nos últimos anos, 50% das cirurgias revisionais feitas nos Estados Unidos são conversão de sleeve para bypass por refluxo. Então, é prevalente, tem bastante. E isso gera frustração no paciente, né? Uma segunda bariátrica tem que fazer toda aquela dieta líquida, líquido fluido, fase 1, fase 2, tem que fazer igual, tem uma anastomose agora. Tem que mudar um pouco o perfil da suplementação de polivitamínico, porque agora ele tem um bypass. Onera a operadora, gera fila a mais no SUS, né? Então, tem todas essas nuances, além da complicação por si só. Legal, acho que é muito interessante o que você falou, que, assim, 10%, né? Não é a maioria dos casos de refluxo pós-sleeve que a gente vai operar, né? Tem a minoria, normalmente está associado a algum problema estrutural mesmo. Então, estenose, estômago ampulheta, torção, malformação do tubo, né? Uma convecção do tubo. E, inclusive, eu lembro que tinha um paciente que teve muita disfagia pós-sleeve que a gente acompanhou no HC. E realmente tinha uma estenose ali na transição corpo-antro. O paciente não conseguia comer, não progrediu, perdeu muito peso. Começou com ter disfagia, depois refluxo junto, porque obviamente, né?
Então, aquele esôfago não esvaziava e a gente teve que operar. Uma coisa que eu queria te perguntar, se você, quando transforma um bypass, ou uma gastrectomia vertical no bypass, você acaba ressecando aquele estômago excluso ou, na maioria das vezes, você deixa o estômago excluso, se ele estiver bem vascularizado, você deixa o estômago excluso e tudo bem. Na maioria das vezes, eu deixo. Isso na literatura também. Na maioria das vezes, só grampeia, deixa o excluso. O que tem que atentar, às vezes, pelos exames pré-operatórios, então, de novo, não é recomendado você fazer uma revisional só com endoscopia, faça uma imagem, seja um raio-x ou uma tomografia. Na maioria das vezes, tem sleeve migrado. Então, o que a gente tem mais feito recentemente é associar a conversão, não é só grampear e transformar num bypass. Disseca o hiato, Hiatoplastia. reduz o sleeve para a cavidade. Então, isso você vê na imagem como linha de grampo no tórax. Uhum. Você vê se acima do diafragma tiver linha de grampo, não é para ter. Uhum. Se tiver, tá migrado o sleeve. Então, você vai lá, geralmente a gente começa, aborda o hiato como na cirurgia do esôfago. Aborda pela posterior, à direita, abre a paz flácida, disseca os pilares, reduz o sleeve. Tem que ter cuidado, porque às vezes a esplênica está muito exposta, o paciente já emagreceu, então tem que ter cuidado para não lesionar nada. Reduz o sleeve, fecha o hiato e só aí você transforma no bypass. Então, a gente tem muito feito essa associação de hiato com bypass. Muito legal, Carol. Bom, acho que a gente está chegando pro final aqui do nosso papo. Acho que eu queria falar rapidamente um pouquinho de dumping, que eu acho que é uma complicação que a gente vê bastante no ambulatório. A gente falou rapidamente sobre as complicações nutricionais, né? Então, lembrar que o paciente, principalmente o bypass, por ter um componente desabsortivo junto, esse paciente tem que ficar seguindo mais de perto, polivitamínico, vitamina D, ferro, que mais? Ácido fólico, a gente dá B12. Mas B12. até aproveito para também outra lenda urbana que sleeve não tem que tomar vitamina. Tem, com certeza. Com certeza. E às vezes, dependendo da idade, da faixa etária, né, da idade, do gênero, do contexto social, tem que tomar tudão igual o bypass. Então, tem que tomar cálcio, ferro, vitamina D. Às vezes, mulher jovem com menstruação irregular, tem uma anemia ferropriva, mesmo com sleeve. A diferença é que, às vezes, no sleeve é mais fácil manejar, é mais fácil você repor e controlar aquilo via oral, né? Mas tem que tomar vitamina pós-sleeve. Sim, com certeza. E do dumping? A gente acaba vendo bastante como que... O dumping tem muita relação com erro alimentar. Então, tem algumas estratégias. O dumping não é o defeito do bypass. Sleeve pode dar dumping também. É raríssimo, mas é mais do bypass. O dumping tem 2 padrões, né? Tem o dumping precoce e o dumping tardio. Então, tem aquela coisa do esvaziamento rápido. Às vezes, o paciente nem é uma coisa tão calórica, digamos assim, tão doce, mas esvaziou muito rápido. Então, por isso que eles referem que foi com milkshake. Até não precisa ser uma coisa, não precisa ser com Coca-Cola que dá dumping. Tem gente que tem com suco de laranja. Sim. Então, nem tudo que é saudável é bom para bariátrica, porque o suco de laranja ele esvazia muito rápido e ele tem muito doce, né? Muito glicêmico. E tem um influxo muito, muito rápido de água para dentro da Exato. alça distante, tem reflexo vasovagal. Tem reflexo vasovagal. Então, o dumping tem muito a ver com estratégias alimentares que podem ser otimizadas. Então, é super importante, quando você pega um paciente com dumping, excluir se não é hipoglicemia mesmo, né? Que acontece. E avaliar a alimentação dele. Então, ter uma nutricionista junto, equipe multi, super importante nesse contexto. E, às vezes, até a pessoa desinformada fala assim, teve um dumping, pega uma balinha. É uma hipoglicemia. Pega uma balinha e chupa aquela bala ali que vai passar e piora, né? Sim. Então, estratégias que a gente orienta para o paciente evitar o dumping. Associar sempre uma proteína na refeição. Ou, se for, por exemplo, um iogurte, alguma coisa assim, botar fibra. Então, coisas que não deixa aquele esvaziamento tão rápido. Então, por exemplo, em vez de comer um pão com manteiga, um pão com queijo junto, que aí tem uma proteína junto. Em vez de tomar iogurte puro, coloca um iogurte com aveia, alguma coisa que tem que vai ajudar a não esvaziar tão rápido.
Mas o dumping acontece, sim, mas na maioria das vezes é resolvido com estratégias alimentares. Tem medicação, tem paciente que, para hipoglicemia também refratária, vai tomar carbose, tem gente que dá até análogo de GLP-1, Sim. né? Mas, assim, manejável na grande maioria das vezes com estratégias alimentares. Tem que envolver muito a consciência do paciente naquilo, né? Hoje em dia tem as coisas de rede social, de grupo, de WhatsApp, que eles falam assim, já comi deitado, já comeu um bolo, um doce deitado. Não é o ideal, né? Assim, não é uma vida de privações, mas você consegue colocar estratégia na sua alimentação. Será que o chocolate amargo, né, não ajudaria? Alguma coisa de estratégia alimentar para evitar. Sim. Acho que também é legal a gente diferenciar, né, o dumping precoce, porque é esse influxo rápido do dumping tardio, que normalmente mais de 3 horas depois, que acaba ocasionando. Lembrar que o bypass é uma cirurgia metabólica, né? Então a gente vê, eu lembro dos pacientes que a gente operava na residência, que eram super diabéticos, no dia seguinte já parava todos os hipoglicemias, porque controla mesmo o diabetes, né? Então melhora GLP-1, peptídeo Y, vários outros entre-hormônios aí que ajudam a controlar o diabetes, né? Então, hormônios incretínicos. E o paciente, ele no dumping tardio, ele tem uma descarga, uma hiperinsulinemia, né? Então, uma insulina mais alta, secundária a uma alimentação rica em carboidrato, É como né? se fosse um hiperfuncionamento da cirurgia. Isso E tanto mesmo. que isso acontece mais, o perfil que acontece isso, é em mulher jovem sem diabetes. Aham. Né? No paciente com diabetes, como ele tinha essa necessidade terapêutica, não costuma acontecer. Aham. Né? É um perfil de mulher jovem com diabetes. E tem que ter cuidado nessas estratégias, porque, por exemplo, pode acontecer sintomas neuroglicopênicos, assim, Sim. não no dumping, né? Mas na hipoglicemia secundária, neuroglicopênicos graves, ter desmaio, bater o Desmaio. carro, tem que ter cuidado com o paciente pós-bariátrica gestante, de orientar isso para não ter síncope mesmo, né? Pode ter a síncope vasovagal e pode ter a síncope por hipoglicemia. De novo, raríssimo. Vamos pegar o viés aqui que a gente está falando de Sim, com complicações. Não certeza. é para criar aquela imagem que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que tem muita complicação. Não tem. Com certeza. Eu acho. Mas a gente tem que saber, assim, conscientizar, diagnosticar e manejar, né? Sim, sim. Acho que é uma cirurgia super segura, igual a gente falou no começo. É muito legal, Carol, o papo. Acho que a gente passou pelos principais temas aqui que eu tô lembrando. Talvez a gente tenha falado um pouco mais rápido de TEP, né? Mas falou também. Pedra na vesícula, né? A gente acaba vendo bastante por causa do emagrecimento muito rápido do paciente. Tem algum outro que você tá lembrando agora que você queira falar? Tem reganho, Reganho de peso, que é mas uma reganho dá outro podcast, podcast. né? Mas, assim, só uma outra coisa de alerta, né? De complicações nutricionais, também muito raro, mas que a gente precisa, num contexto de pronto-socorro, de ter essa visão, é de um paciente pós-bariátrica antiga, que não está acompanhando, como eu falei, 50% para esse segmento, que não está acompanhando, que não toma polivitamínico, às vezes um paciente com contexto social, que ele não consegue se alimentar bem do ponto de vista nutricional, de comer, né, proteína, de comer Uhum, bem, complicações nutricionais graves, como o Wernicke, sim. né? Então, às vezes, no pronto-socorro, tem que ter esse alerta também. Pacientes pós-bariátrica com sintomas neurológicos, ter esse alerta de repor precoce, complexo B, Precoce. ácido fólico, tem essas nuances mais graves. Então, chama um neurologista, chama um médico, chama um clínico Chama um junto, clínico, pelo amor de né? Deus. E ter essa alerta também, mas também muito raro. Mas como é uma coisa que requer uma intervenção grave, aguda, precoce, tem que estar alerta, né? Engraçado, né? No HC a gente vê de tudo. Eu vi um Wernicke no HC. Na minha época de internato. Paciente com Wernicke pós-bariátrica. Mas é nesse contexto sempre, Nesse né? contexto. Nem tinha operado no HC, não acompanhava com a gente. Perda de segmento total. E, É, infelizmente, assim, a gente tem visto muito isso pós-pandemia, né? O paciente que tinha um convênio, tinha acesso à saúde suplementar, operou nesse contexto, aí perdeu o emprego, ou tinha uma empresa que ele mesmo pagava o convênio, faliu e ficou sem condição de pagar e virou um paciente do SUS. A gente sabe que ainda
carece muito de acesso à bariátrica no SUS, de serviços especializados. Tem excelentes serviços no Brasil inteiro, mas que tem filas restritas, não consegue dar conta da demanda que vem. Então, a gente tem recebido esses pacientes que perderam convênio e foram parar no SUS, né? E às vezes eles estão um tempão sem acompanhamento, sem exame, sem endoscopia, sem tomar vitamina, sem orientação nutricional. Tem que abraçar, trazer junto e organizar tudo. Boa. Muito, muito bem lembrado mesmo. Carol, gostaria de agradecer de verdade a sua presença, que vai estar aula aqui. Sempre é muito bom ter essa conversa. Eu converso bastante com você, eu gosto muito de você. E eu gostaria que você fechasse, falasse o que você gostaria aí. Muito obrigado pela presença, de verdade. Bom, obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui e falar de um tema que eu adoro. E a gente lembrar dessas coisas anedóticas também da época de vocês da residência. Esse do sangramento do Matheus, eu nunca vou esquecer, né? Mas assim, acho que de mensagem final para quem está nos ouvindo a cirurgia bariátrica é muito, muito segura. Num contexto de um paciente bem preparado, operado num serviço especializado, ela tem excelentes resultados, é muito segura, porém, quando acontece uma complicação, é um paciente lábio. Ele tem obesidade grave, geralmente tem comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, idoso, cardiopata, esteatose, enfim, uma série de doenças que podem descompensar e serem agravadas por uma complicação. Então, tenha sinais de alerta para detectar esse paciente, diagnosticar precoce, intervir precoce, né? Use exames de imagem a seu favor e chame ajuda. Seja de um colega, de um cirurgião mais experiente, do próprio cirurgião bariátrico do paciente, telefone, ligue, peça ajuda. E reforço também, aproveito para divulgar, não está online ainda, não está disponível, mas a Sociedade Brasileira de Bariátrica, pensando nisso, de que os nossos pacientes vão no pós-operatório para um pronto-socorro geral, ser atendido por alguém que às vezes não tem vivência de bariátrica, criou um curso que chama ABLS, o Advanced Bariatric Life Support. E esse curso foi criado já há alguns anos pela Sociedade Bariátrica. A gente fez por muitos anos como aula de congresso, levou para o congresso do CBC, para a SBAD, para o nosso próprio congresso de bariátrica, e agora vai virar um e-book. Está em editoração final, isso vai ser disponibilizado gratuito. Então, depois eu passo para vocês o link quando sair. Que a gente vai divulgar, conte tem conosco. Tem de tudo, de imagem, de tomografia, achados tomográficos, indicação de cirurgia, como exame físico, bem completo mesmo. E pensaram também em vários contextos, seja um paciente que está numa cidade maior, numa cidade com hospital de menor porte, atendido por um cirurgião da porta mesmo, para ajudar a diagnosticar precoce, intervir precoce e evitar um desfecho pior. Bom, muito legal, conte com a gente. Quando estiver pronto, a gente vai divulgar lá no Papo Cirurgião. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre bem-vindo aqui. Temos que marcar agora o segundo para falar de reganho, então, ó, ficou prometido, ficou o gancho. Bom, pessoal, obrigado. Compartilha aí, curta, manda para seus amigos no grupo de residência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Tchau, pessoal. Obrigada.